Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. O assunto que vou passar para vocês é muito solene e pode ser decisivo em relação àqueles que creem na vitória final sobre o pecado e vão aguardar Jesus voltar em glória, e aqueles que irão, infelizmente, recuar pela incredulidade. Quando cessar a obra intercessora de Cristo no santuário celestial, salvar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Daniel 12:1 fala a respeito disso, que só vão se salvar os que permanecerem com o nome no livro da vida. Apocalipse 20:15 e Apocalipse 21:27. Se a libertação dos pecados, dos defeitos, fosse na glorificação, não poderemos viver à vista de um Deus santo sem intercessor, quando Cristo deixar de interceder no santuário celestial. O assunto é muito solene. Algumas pessoas confundem esse assunto com o perfeccionismo. O perfeccionismo, a Igreja Adventista enfrentou no passado, Ellen White combateu. Trata-se de pessoas que acreditavam que já estavam santas, não podiam pecar mais, tinham atingido a tal da carne santa, como foi apelidado, né? Então isso é perfeccionismo. Se eu chego para você e falo, olha, eu já estou perfeito, eu não peco mais, é perfeccionismo. Porém, o que eu vou mostrar para vocês é que Deus ele vai coordenar os acontecimentos de tal maneira nesses últimos dias que o seu povo passará por um processo de provas, assim que foi estabelecida a nova ordem mundial. Essa prova vai separar o joio do trigo. Os fiéis receberão a chuva serôdia para o aperfeiçoamento do caráter. Mas, além disso, antes do selamento, o povo de Deus receberá as vestes da justiça de Cristo. Essas vestes elimina e remove os defeitos de caráter para que eles possam receber o selo. E então Jesus vai poder sair do lugar santíssimo do santuário. Então, queridos, perfeccionismo é diferente do assunto que eu vou passar hoje. Algumas pessoas superficiais, elas equivocadamente confundem, mistura os assuntos. Muito bem, é muito importante que você entenda o livro do Apocalipse, se você quiser se dar bem nas cenas finais desse mundo. Apocalipse, inclusive 12:17, fala que o povo de Deus são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso mesmo, Apocalipse 19:10 e também Apocalipse 22:9 fala que o povo de Deus teria duas características: guardaria os mandamentos de Deus e teria alguém com o dom profético. Olha só, antes de ler os textos da Bíblia, eu gostaria que você considerasse a leitura que eu vou fazer desse livro, Lar Adventista 319. Diz assim: muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui e, pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Lar Adventista 319, agora veja bem, Testemunho Celeste, volume 1, 181, 182. A pergunta é assim: estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de santos anjos, há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis e justos o toque final da imortalidade? O que é esse toque final da imortalidade? Vou mostrar para vocês que é a glorificação, quando o corpo dos justos forem transformados num corpo glorioso. E aqui diz, quando ele vier, olha a prova, que não é caráter, o toque final. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Então, veja bem, fala que quando Jesus vier, ele vai dar o toque final da imortalidade, mas ele não vai purificar pecados, remover defeitos e fraquezas de temperamento e disposições. Queridos, o assunto é muito claro. Se essa obra tiver que ser, houver de ser efetuada em nós, ser-lo-á totalmente antes da vinda de Jesus. Então, o assunto ele é bastante claro. O texto que fala da glorificação está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 54.
E o apóstolo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Dá no mesmo, aqui é um pleonasmo literário, porque é uma mesma ideia repetida, né, na frase, entendeu? Então, quando ele fala carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, vou mostrar para vocês que essa corrupção trata-se justamente do processo que o nosso corpo oxida e morre. E aqui está a prova. Na continuação da leitura diz assim: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no abrir, ou seja, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E olha só, porque é necessário que este corpo corruptível, viu só, se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Em nenhum momento ele fala de caráter, querido, ele está falando de corpo, por isso que é um pleonasmo literário. É a mesma coisa, quando ele fala corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e corpo mortal de imortalidade, dá no mesmo, ele só está querendo frisar isso aqui. Outra prova de que a palavra corrupção aqui, ele usava em se tratando do corpo, está ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 16, diz assim: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova. Então veja bem, ele não está dizendo que o cristão se corrompe exteriormente e ao mesmo tempo que se renova espiritualmente, moralmente falando, nada disso. É muito claro, o nosso homem exterior se corrompe porque nós envelhecemos, nós adoecemos e morremos. Então ele usa a palavra corrupção em se tratando do nosso corpo, não é, mortal. Muito bem, queridos. E no final ali de 1 Coríntios, que nós lemos no capítulo 15, versos 50 e 54, diz que quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, o assunto é bastante claro, tá? Na Bíblia nós temos alguns textos que falam a respeito do assunto. Quando Jesus vier em glória, o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 5, versos 26 e 27, que Jesus ele vai santificar a igreja de tal maneira que quando ele vier, ele vai apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Veja bem, quando Jesus vier, ele não vai purificar, ele vem buscar essa igreja que ele já purificou. Enquanto durar o tempo de graça, é que Jesus fará essa obra. Fechada a porta da graça, não haverá mais intercessor. Também em Efésios capítulo 4, e no verso 13, fala que a obra do ministério é até que todos cheguem à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. Então veja bem, a igreja ela tem uma tarefa de levar todo homem a essa condição, perfeita varonilidade, palavra difícil de falar, né? E a estatura completa de Cristo. Que estatura completa é essa? Colossenses 1:28 fala também que todo homem deve ser apresentado perfeito naquele dia, não é? E também, segundo a Pedro 3:14, que nós, na volta de Jesus, devemos estar santos, sem mácula, irrepreensíveis. Veja bem, queridos, esse assunto, ele é muito claro. O que a palavra que eu disse para vocês no começo foi perfeccionismo, isso mesmo. Perfeccionismo é quando a pessoa crê e diz: eu já estou santificado. Mas aqui nós vemos que, no desenrolar das profecias, Jesus vai sair do santuário e o seu povo, antes disso, vai receber as vestes da justiça de Cristo. Isso é o nosso próximo assunto. No nosso próximo assunto eu vou poder tratar em detalhes isso aí. Que o nosso próximo assunto tem o tema seguinte: no palco, ou seja, no palco da grande prova, isso mesmo, o roteiro dos acontecimentos, tá? No palco da grande prova. E lá vocês vão ver em detalhes que antes do selamento o povo de Deus precisa receber as vestes da justiça de Cristo, porque nenhum santo será selado, não é? Se tiver uma nódoa ou mácula sequer no caráter.
Então, depois do selamento, Jesus sai do santuário e os justos vão viver à vista de um Deus Santo, sem intercessor. Eu li apenas alguns textos aqui do Espírito de Profecia e da Bíblia, porém eu tenho vários textos, mas os vídeos não podem ser tão longos assim. No próximo vídeo eu vou falar para vocês, vou trazer mais alguns textos em detalhe, inclusive para que você não tenha nenhuma dúvida, não é? Mas o que eu já li aqui para você é suficiente para você entender que quando Jesus vier, ele não vai purificar a sua igreja, não é? Então o conceito é o seguinte: se a libertação dos pecados ou defeitos fosse na glorificação, não poderemos viver à vista de um Deus Santo sem intercessor quando Cristo deixar de interceder no santuário celestial. Então é um assunto muito claro, é uma evidência muito grande, queridos, o fato de que o texto também de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, também fala claramente do corpo. O corpo será transformado na volta de Jesus. Lá não fala de maneira nenhuma em caráter. E nós lemos no Lar Adventista, nos primeiros seletos também, sem falar dos textos bíblicos que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 5, verso 27, e também Efésios 4 e 13, e 2 Pedro capítulo 2 e verso 14, que os santos eles estarão irrepreensíveis na volta do Senhor Jesus, que nós não podemos esperar que Jesus, quando vier, ele venha nos purificar dos defeitos, queridos. Então esse assunto é muito claro e é separado de perfeccionismo, quer dizer agora que eu estou santificado. Isso é perfeccionismo, já enfrentamos esse tipo de problema, mas aqui é um outro assunto e está claramente revelado na palavra de Deus. Um abraço para você e te aguardo no próximo vídeo que eu quero trazer em detalhes essa escatologia.